Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nos Bastidores da Arte, um programa dedicado a todos aqueles que conseguiram transformar o seu pensamento em obra de facto. E hoje temos, pela terceira vez, a enorme honra de receber o Dr. Neves Moche, que traz um livro muito discutido atualmente nas redes sociais e no fórum jurídico também, Processos de Inventário por Morte. Vamos entender com o Dr. Moche o que é inventário, como realizamos o inventário pós-morte ou por morte e como todo esse processo se desencadeia. Dr. Moche, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela terceira vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Osvaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite também aos nossos seguidores da página. Muito obrigado. É sempre doutor. Um prazer estar aqui convosco. Obrigado, doutor. Para quando o lançamento, como estão os preparativos, doutor? Vamos começar falando um bocadinho, convidado quem nos acompanha para estar no evento. Exato. O lançamento está previsto para o dia 4 de junho, pelas 15h30, no INES. INES é o Instituto Nacional dos Estudos Judiciários, fica situado no projeto Nova Vida. Muito bem. Exato. Então, os preparativos estão a correr da melhor forma possível, juntados ao processo de pré-venda, e julgamos que estamos a bom ritmo. Muito bem. Próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, sim. A que horas, doutora? 15h30. 15h30. Perfeito, doutor. Doutor, o que é isto de inventário por morte? Para quem não é do ramo, resumidamente, como podemos entender? Pois, precisava dizer que a minha área de eleição para a investigação é direito forense. Uhum. Direito forense. No âmbito do direito forense, o direito forense é aquele direito aplicado aos tribunais. No âmbito do direito forense, identifiquei a maior dificuldade que existe no quesito da literatura em matéria de inventário. O processo de inventário por morte constitui uma das espécies especial do processo civil. O processo civil tem processo comum e tem processos especiais. O processo de inventário por morte é um dos processos especiais. E o que ocorre? Quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista acadêmico, percebemos que existia um vazio na literatura. Não há muitos escritos sobre processos de inventário e as academias também não lecionam processos especiais. E isso faz com que na prática se tenha grandes dificuldades em tramitarem processos de inventário. Nós temos vários tribunais e a gente passou em diversos tribunais e verificamos que o processo de tramitação difere de um tribunal para o outro. Muito bem. E tanto ocorreu-nos dar o nosso contributo na perspectiva de sugerirmos uma uniformização de tramitação. Assim nos propusemos em estudar e colher dados para que deram origem a este livro. Na verdade, ocorre o processo de inventário quando alguém falece e deixa bens. Estes bens, para serem afetados à esfera jurídica de uma terceira pessoa, deve passar por um processo que, em regra, é dirigido por uma instituição. Muito bem. E existem, essencialmente, duas instituições vocacionadas para este fim. São os tribunais e os cartórios notariais. Em tribunais corre-se processo de inventário, que podem ser, em regra, duas espécies. Existe um inventário, que é inventário divisório para fins conservacionais. Esse inventário, em regra, precede o processo de divórcio. Não é este inventário que tratamos aqui. Nós tratamos do inventário por morte, que também tem duas subespécies. Muito bem. Inventário obrigatório ou orfanológico e inventário de maiores ou facultativo. E eu explico isso. Inventário obrigatório ou orfanológico ocorre quando eventualmente temos pertences herdeiros que sejam incapazes
E nos incapazes estão incluídos menores, os dementes, os inabilitados, estão todos aí. E o inventário de maior ocorre naquelas situações em que os pretensos herdeiros são maiores de idade. E é aqui onde reside a principal questão, né? Hoje, pela experiência que se tem, é que quase todo cidadão acorre ao tribunal para proceder à partilha. Mas a lei permite que a partilha, a habilitação de herdeiro possa ser feita no cartório quando os intervenientes sejam maiores, quando haja algum acordo de partilha. Isso, do ponto de vista de economia de tempo e financeira, tem grande impacto, porque reparemos que um processo em tribunal pode durar em média 2 anos. Ao passo que uma partilha ou uma habilitação feita em notário pode durar 2 semanas ou menos 2 semanas. E, em contrapartida, se tivéssemos a consciência de levarmos os inventários facultativos para os cartórios notariais, nós teríamos um grande desafogo nos tribunais. Muito bem. E permitiríamos que os tribunais tratassem com maior celeridade aqueles processos que são exclusivamente de competência dos tribunais. Em resumo, o nosso trabalho tem 2 perspectivas. Uma perspectiva é levar ao conhecimento público a forma de tramitar mais próxima da lei, o processo de inventário, e a outra é também dizer ao público que nem tudo vai ao tribunal. Exato, também existe outro caminho. Outro caminho. Exato. Doutor, para quem nos assiste, que está a vivenciar um momento de pós-morte do pai ou da mãe, quais são os erros principais que as famílias cometem quando se deparam com esta situação de morte do pai ou da mãe? Bom, primeiro é que muitas vezes são mal aconselhadas, algumas vezes atrasam o recurso aos órgãos com vocação para proceder à partilha e no leque de bens a serem partilhados existem bens que não podem ser conservados por muito tempo e muitas vezes o que ocorre é que quando chega essa fase processual muitos bens já não existem. O que se aconselha face a essa situação é sempre acorrer a um aconselhamento jurídico, ou junto ao Ministério Público ou no escritório de advogados. Estes saberão encaminhar devidamente e saberão tratar se o assunto pode ser encaminhado para o tribunal, no entanto pode ser tratado diretamente no notário. Esta é a primeira situação. Um outro erro é o facto de darem destino alheio aos bens que a lei determina que pertencem a determinados sujeitos. Muito bem. No fundo, podíamos elencar vários erros, mas esses são dos mais comuns, aqueles que temos estado a ver na prática. A herança não são apenas os ativos, também há passivos que devemos ter em conta. Pois, essa questão é muito polêmica, né? É uma regra de que responde pelas dívidas o patrimônio do decuio. Portanto, no processo de inventário, há uma fase que é a fase chamada de convocação dos credores, né? Ou seja, na conferência dos interessados, se o inventariado tiver dívidas ou tiver direitos por receber, são chamados esses intervenientes para, diante do tribunal, dizer o que é que devem ou então o que é que lhes foi recebido a título de dívida. Aquelas dívidas documentadas depois podem ser deduzidas do património do inventariado, digo. Pela sua experiência, pode partilhar conosco um processo que acompanhou e que teve alguma complexidade, alguma experiência não tão positiva ou que foi positiva, para título de exemplo, partilhar com nossos espectadores? Pois, por acaso, já acompanhei vários processos e com alguma tristeza, né? Os processos ficaram muito tempo em tribunal, quando, na verdade, analisadas as condições,
a herança podia ser partilhada em cartório notarial. Muito bem. Também já acompanhei, e com alguma tristeza também, situações em que existia processos a correr em tribunal, e quando depois um outro grupo de herdeiros foi fazer a partilha extrajudicial. E ficava assim como que um conflito institucional. Olha, os bens já foram partilhados e o tribunal ainda não decidiu outro processo. Então, são coisas que acontecem na nossa realidade. Nunca se deste qual seria a solução? O tribunal invalida a decisão do extrajudicial ou reconhece o que já foi decidido anteriormente? Não, a decisão extrajudicial, a partilha do notário, é válida. Tem os mesmos efeitos que a judicial. Tanto caberá àqueles que se viram ofendidos nesta partilha impugnar. Pode sempre ser impugnável, pode ser em tribunal e dizer que a partilha não foi bem feita, deve ser refeita, e atendendo os fundamentos, eles podem sempre ser revistos. Muito bem. Doutor, o cabeça de casal é uma peça fundamental para a concretização do inventário ou é imprescindível? Não, deve haver sempre. É sempre alguém que é nomeado para administrar os bens. E essa pessoa, tecnicamente, é designada cabeça de casal. Tem uma função muito importante no processo. E é praticamente a pessoa que serve de ponte entre o tribunal e a família. Muito bem. Exato. Doutor, há muitos conflitos, tendo em conta alguma cultura, por exemplo, que alguns setores da nossa sociedade ainda vivem. Há muitos conflitos quando falamos de herança? Sim, em alguns casos, e dependendo de localidade para localidade, tem havido conflitos. Primeiro porque há um conflito latente entre o direito positivo e o direito costumeiro, numa perspectiva em que alguma franja do direito costumeiro entende que o patrimônio deixado por um sujeito deve ser partilhado por todos os membros de família. E no âmbito do direito positivo, o nosso conceito de família é restrito, né? No fundo, há alguma divergência entre o conceito de família do ponto de vista cultural e do ponto de vista do direito positivo. E isso muitas vezes na prática gera algum conflito. Mas também tranquiliza-se a situação pelo facto de que em processo de inventário vale também o acordo das partes. Muito bem. Vale. Muitas vezes o que sucede é que em conferência de interessados os intervenientes entendem apresentaram uma proposta de partilha que satisfaça os interesses da família, e hoje também o nosso direito costumeiro já é atendido, e nesse sentido não tem havido resistência por parte do tribunal. Muito bem. Doutora, aquela viúva que depois do enterro os familiares de custo vai à sua casa e apropria-se dos bens. O Estado salvaguarda os direitos dessa viúva? Sim, em princípio não é permitido que alguém faça recurso à força própria para satisfazer um determinado direito, exceto nos casos em que a própria lei permite, né? E nesse caso a lei não permite que a pessoa lance mão à força própria para salvaguardar o pretenso direito. E nesse sentido a lei protege sim interesses de pessoas que estejam nessa situação. Os nossos tribunais estão preparados para lidar com a quantidade de processos de herança que podem ocorrer? Estamos preparados para lidar com estes processos? Minha opinião, eu penso que há algum sufoco nos tribunais, no sistema de justiça, né? Na perspectiva, na medida em que
o processo de inventário eu penso que devia ser mais célere do que é atualmente. Não? Porque hoje ocorrem situações em que o interessado é menor, mas o processo termina e quando termina o interessado acaba sendo já maior de idade. Uau. E prejudica direitos ligados à segurança social e tudo mais. Portanto, na minha perspectiva, devia haver sempre defendo haver algum sistema de urgência, na perspectiva de que até o ensino de direito devia ser mais na perspectiva extrajudicial ou então, paralelamente à perspectiva extrajudicial. Porque o que nós percebemos é que o ensino de direito tem sido feito muito na perspectiva judicial e o nosso sistema jurídico permite resolução de conflitos também do ponto de vista extrajudicial. E é o caso, por exemplo, dos inventários facultativos. Se uma boa parte dos inventários facultativos que hoje tramitam nos tribunais fossem para a conservatória, digo para o notário, permitiria com que os tribunais estivessem mais desafogados e tratassem com alguma celeridade os processos que propriamente devem ocorrer nos tribunais. Muito bem. Doutor, a nível da documentação ou dos papéis que a família tem de reunir para dar entrada do processo, resumidamente, porque as famílias podem estar nos assistir, o que é que a família deve reunir para dar início a um processo de... Bom, no fundo, a relação de documentos que deve se juntar depende muito daquilo que é a pretensão da família. Muito bem. Mas necessariamente deverá fazer prova de que houve alguém que morreu. A certidão de óbito do autor da herança deve existir. Devem existir documentos que comprovem que deixou herdeiros, no caso o documento dos filhos. Se houverem dívidas a serem cobradas no património, deve haver documentos que provem que existe dívida. Se houver direitos por receber, deve haver no processo documentos que provem que têm direitos por receber, por exemplo, uma certidão comercial de uma empresa, no qual conste como sócio. Se tiver deixado bens como casa, carros, deve ser juntada essa documentação, de modo a permitir com que o tribunal tenha a ideia de todo o património deixado, dos herdeiros deixados, com vista a se fazer melhor partilha. Né? Permite-se também que haja um conselho de família, junta-se também a documentação do conselho de família, dos membros que compõem o conselho de família, que também constitui um órgão consultivo para o tribunal poder tomar melhores decisões para as pessoas envolvidas no processo. Aquele pai que tem múltiplas famílias, ou como se diz na gíria, tem muitas casas com as suas famílias. Os filhos têm igualdade de direitos aqui. Sim. Não há filhos de primeira nem filhos de segunda. Doutor. Exato. Todos os filhos têm os mesmos direitos. Né? Hoje já não se admite a expressão antiga de filhos ilegítimos. Ilegítimos, não, todos os filhos têm os mesmos direitos. Então todos eles têm direito à herança? Sim, todos eles têm direito à herança na cota parte do seu pai. Muito bem. Doutor, que conselho dar às famílias que nesse momento podem estar a vivenciar uma situação de conflitos de herança? Que conselho daria a essas famílias, doutor? Bom, primeira questão, eu sempre parto do princípio de que as relações familiares não podem ser beliscadas pelo património. O património é passageiro, as relações familiares duram para mais tempo, são relações que têm substrato de afetividade e deve-se valorizar esse substrato de afetividade. Sabe-se sempre que se perde uma vida, os ânimos ficam exaltados, mas é sempre bom, num momento como esse, manter a calma e procurar que os problemas se resolvam dentro do espírito de harmonia familiar que sempre caracterizou qualquer família. Tanto não apelamos
não haver violência e que a partilha corra na maior passividade possível. Se fosse para resumir em 2, 3 frases o conteúdo do seu livro, doutor, como faria esse resumo? Bom, é difícil resumir o que eu mesmo escrevi, né? Mas pronto, diria que é um guia prático de inventário, do processo de inventário. Muito bem. Doutor, mais para juristas, operadores de direitos, estudantes ou para a população em geral? Os principais destinatários são magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, notários e o público em geral. O público em geral também está aqui porque são situações que afetam qualquer um de nós, né? Uhum. Todos nós já tivemos em algum momento em situação de género que sempre precisamos de ver um livro, procurar um conselho para ver se conseguíssemos resolver essa situação da melhor forma possível. Tanto todos nós somos chamados, somos convidados a dar uma olhada. E não só para a aquisição de conhecimento, também para tecer algumas críticas construtivas, né? Muito Eu bem. tenho estado a dizer que a primeira edição é sempre uma provocação ao público. Muito bem. Porque depois a gente recebe críticas e com as críticas vamos melhorando as outras edições. Muito Portanto, bem. isso é uma provocação ao público e estamos à espera de críticas. Muito bem. Doutor, nós estamos a sair do mês de maio, mês considerado o mês de África. Como encara a África atualmente? Como africano, como angolano? Há esperança? Com otimismo? Com pessimismo? Como é que encara a África atualmente, doutor? Não, eu tenho orgulho de ser africano. Tenho orgulho, tenho consciência que devemos lutar. O que é nosso deve ser feito por nós mesmos. Uma questão de, aos poucos, despertarmos e depois começarmos a lutar. Sei que ainda temos muitos preconceitos, ainda temos sequelas no processo de colonização, ainda muitas vezes nos vinculamos a alguma colonização, quer intelectual, quer de outra égide, mas pronto, é um processo como tudo, né? Tenho fé que a seu tempo a gente conseguirá ser independente. Muito obrigado, doutor. Para finalizar, convide quem nos assiste ao lançamento da sua obra, pode repetir o local, a data, esteja à vontade. Para os seus seguidores, pode deixar uma mensagem ou convite para o lançamento. Muito obrigado. Estão especialmente convidados a todos para se fazerem presente no local do evento, Instituto Nacional de Estudos Judiciários, situado no projeto Nova Vida, no dia 4 de junho, às 15h30. Provavelmente quem chegar tarde pode não encontrar lugar. Muito bem. Juízes, operadores de direitos, advogados, estudantes, notários, população em geral, estão todos convidados para o lançamento do livro do Dr. Neves Moche, O Processo de Inventário por Morte. Então, doutora, muito obrigado pela presença e sinta-se em casa, será sempre muito bem-vindo e estamos juntos, doutor. Muito obrigado pelo convite, desejo muita força e estamos juntos. Estaremos sempre disponíveis para cá estar. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado.